A Loucura do Trabalho, faz referência a uma obra de um médico do trabalho e psiquiatra, Christophe Dejoux, francês, já veio no Brasil, já veio para palestras aqui no Brasil. Ele lançou um livro que no Brasil, em 87, o livro com o título traduzido para cá, A Loucura do Trabalho. E chamou a atenção nacionalmente. O que esse livro tratava, qual a importância dele. E aí se vê a necessidade de tratar da saúde mental do trabalho, a psicopatologia do trabalho, que Dejoux veio com a psicodinâmica do trabalho. E ele quis se perguntar, então, o que faz que o trabalhador não enlouqueça no trabalho. Vejam só, ele não quis estudar, então, os trabalhadores que sofreram transtornos mentais no trabalho, mas sim aqueles que não sofreram. O que eles fizeram para continuar normais? O que eles fizeram para não enlouquecer dentro de um trabalho? Não tem aquele trabalho que você nota que várias pessoas adoeceram, até você também, mas tem aquele colega que aparentemente não adoece? Ele sai cantando dentro da empresa, cantando em voz alta, fica cantando em voz alta. Tem uns tiques, fica ouvindo música, tem uma forma de colocar tudo na mesa do jeito que ele quer, as fotos dos parentes dele para ele lembrar na hora difícil. Então você vai vendo um conjunto de estratégias defensivas, individuais e coletivas, que os trabalhadores desenvolvem para não sofrer um transtorno mental no trabalho. Já vou dizer os principais transtornos, né? O principal do Brasil é o transtorno de ansiedade generalizada. Depois os transtornos depressivos, em diversos graus que possuem, transtorno do estresse pós-traumático, a síndrome de burnout, o estresse, alguns transtornos envolvendo o bipolar, que são agravados pelas condições de trabalho. Então, um conjunto de transtornos mentais relacionados ao trabalho, que os trabalhadores podem sofrer pela organização do trabalho, mas que algumas vezes eles têm a prática de esconder. O trabalhador esconde muito que está adoecido. Muitas vezes até o aluno, ele tem vergonha de falar que está doente. Ele tem medo. Nas empresas privadas, mais ainda, é associado. Sofrer de um transtorno mental, vou ser demitido. Sofrer de um transtorno mental, não vou ser promovido. Não vão ter mais segurança em mim. Vão achar que eu sou instável. Vão achar que eu tenho um problema. Então a pessoa vai sofrendo calado. Ela vai escondendo o sofrimento mental. E algumas vezes, quando a gente vê aquela notícia trágica, tal pessoa cometeu suicídio. Pergunta para os colegas, para quem estava perto, nunca percebi nada. Ele nunca disse nada. Ou seja, ele foi ali, sem contar nenhum sofrimento para ninguém. Ele estava enfrentando demônios interiores e não contava para ninguém no trabalho, não contava para nenhum colega próximo, que ninguém desconfiava. Porque ele sentia ali que ninguém iria ajudar, que iriam estigmatizar ele, iriam provocar. Quantas pessoas relatam que se abriram no trabalho e os colegas utilizaram aquela informação contra ele? Muitas vezes se abriu com um colega em particular, e esse colega de má fé, na frente dos demais, solta aquela informação. Não, você que já teve tratamento de depressão, você que já teve síndrome de burnout, você que já teve uma tentativa de suicídio, e aquilo ali piora mais a pessoa. A gente vê um agravamento. Então, com essa loucura do trabalho, foi necessário estudar o sofrimento. Está vivo, a pessoa está sofrendo, não está não? Ou é só no Instagram que tem toda alegria? No Instagram não tem sofrimento, né? Sofrimento tem lá no Twitter, que mudou de nome. No Instagram é sem sofrimento. No Instagram está todo mundo sorrindo, feliz. Mas quantas vezes você está num lugar e vê uma pessoa tirando uma foto para o Instagram, você vê que elas estão brigando e só sorri para a hora da foto? Um dia eu estava num restaurante aqui na cidade e vi um barman fazendo drinks. Quando se levanta, é uma mulher com o celular para ir tirar foto dos drinks para postar. Mas ela nem esperou chegar na mesa dela, já foi lá no barman tirar foto dos drinks para postar, que estava feliz, bebendo. Quando o barman passa pela mesa dela, não era para ela.
A bebida não era nem dela. Ela foi tirar a foto das bebidas para postar no story e dizer, olha que eu estou feliz. E era para outra pessoa. Se a outra pessoa tivesse visto aquela, que ela ainda estava tocando no copo, tudo, como se fosse dela, sujando aquilo ali. Olha que coisa. Então ela tem uma pressão no Instagram para uma validação social do que ela está fazendo. A todo momento ela quer validação. Olha, o que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo é feliz. Quantos casos chegam na Justiça do Trabalho de pessoas que estão com atestado afastada por saúde mental e vai e coloca no Instagram que viajou para Luiz Correia, foi para a praia. Aí o empregador está de olho no Instagram do funcionário, né? Muitas vezes até de um perfil fake de alguém lá, fica de olho. Pegou a foto na praia, no atestado. Demitiu por justa causa. Olha que situação. A trabalhadora, caso real, ingressou então com a ação de reintegração. Chegou o dia da audiência trabalhista. Adivinha quem a trabalhadora levou como testemunha? A psiquiatra dela. Levou a própria psiquiatra. Durante o testemunho, a psiquiatra confirmou: fui eu que receitei ela viajar. Então a viagem faz parte do tratamento psiquiátrico, porque ela estava doente exatamente por trabalhar demais, estressada de não sair, e eu receitei que ela tinha que se desopilar desse ambiente. Não é só tomar remédio. Tomar remédio e sair do ambiente e viajar. Então ela conseguiu a reintegração dela graças ao testemunho da psiquiatra. Aí você pode se perguntar, mas nas fotos ela não estava sorrindo? Então isso quer dizer que ela não está em depressão, ela estava mentindo. Aí se falou, não, na verdade, estou em depressão, estou triste, mas só na hora da foto eu sorri para a foto. Mas eu continuava triste, porque eu não queria que as pessoas vissem sofrimento nas minhas fotos do Instagram. Eu quero transmitir que eu estou bem. Porque se você, por exemplo, viaja para o exterior, a viagem foi péssima, e você informa isso no Instagram, parece que sua experiência não foi boa. Então você tem que fingir que foi tudo bom. Você tem que fingir que deu certo aquilo ali. Olha que interessante. Então tem uma nova estratégia, a pessoa que está sofrendo, e além de não contar que está sofrendo, ela vai fingir que está tudo bem. Mas tudo isso não passa de uma maquiagem, né? Tudo isso, o interior continua desordenado, continua nesse sofrimento interior. Então tem que se encontrar na empresa um equilíbrio entre a organização do trabalho e as necessidades do trabalhador. Veja que dificuldade. Quais são os seus interesses enquanto trabalhador e qual a pressão da organização do trabalho. Cada vez mais o trabalho rígido, sólido em um mundo líquido. A rigidez do trabalho, exigindo cada vez mais do trabalhador que cumpra metas, que tenha um horário fixo por ponto eletrônico, não é? Dificuldade dele até ir no refeitório, ou muitas vezes não tem acesso. Então, uma rigidez de metas muito grande que o trabalhador sente que só é útil se estiver produzindo. Já atendi uma funcionária, vejam só, que ela sofreu câncer. Nada a ver relacionado ao trabalho. Mas ela me disse que o chefe dela ficou aborrecido quando ela disse que estava com câncer e logo ia se afastar do trabalho. Olha que situação. Porque a empresa tem que aquela pessoa só é válida se estiver produzindo. Pessoa com câncer para se tratar com quimioterapia e o chefe se aborrece. Ah, agora vai ter menos uma pessoa aqui, vou ter que contratar outra. Essa aqui vai ficar afastada pelo INSS e vai me dar dor de cabeça. Olha só a desumanidade, então, da pessoa. Ela não se importa mais na outra como ser humano. Ela só se importa como uma pessoa que produz. Você está aqui para ser útil na sua vida produtiva e qualquer coisa, quando você chegar à sua idade, se aposente e acabou, tchau. E o ser humano não é assim. Ele não quer só salário. Cada vez mais ele quer o quê? Reconhecimento, sensação de justiça, sensação de realização. Ele não vai para o trabalho mais hoje só para ter um salário, para pagar o aluguel, para fazer uma compra no mercado. Ele vai porque ele quer ser reconhecido como um profissional. Porque o mundo se encaminhou para isso. Antigamente só era profissão. Hoje é o quê? Carreira. Não foi a sociedade que disse que todo mundo tem que ter uma carreira? Pois agora a empresa vai ter que suportar isso.
Não foi as empresas que pediram, todo mundo vai ter carreira? Pois uma carreira você quer o quê? Você quer progressão, você quer crescimento, você quer sensação de reconhecimento. Mas do outro lado, o que a empresa faz? As empresas mal administradas, que não têm líderes de verdade, elas querem aquela pessoa simplesmente como um objeto, como uma mercadoria, e não reconhece. Algumas vezes até prejudica o caminho dela. E no Brasil, como é um país ainda diferenciado, tem as questões da empresa privada e das empresas públicas e do serviço público. Em cada um é uma realidade. Já começa que as normas regulamentadoras só se aplicam aos seletistas. O serviço público, servidores públicos ficam aí décadas sem exames ocupacionais, sem aplicação de normas regulamentadoras. E nas empresas privadas, tem o de perfil que quer avançar e aquela estagnada. E nas empresas públicas, muitas vezes aquele profissional que se destaca é mal visto. Acredita isso? Que nas empresas públicas, olha só, o profissional que se destaca é mal visto, porque ele se torna uma ameaça. Enquanto na empresa privada, se eu tiver o melhor técnico de TI, é bom para a minha empresa, na empresa pública, o melhor técnico de TI, ele pode estar querendo alguma coisa. Ele pode estar querendo uma chefia, ele pode estar querendo crescer aqui dentro. E os outros lá dentro começam a ficar intimidados daquela situação. Enquanto as grandes empresas mundiais, a Apple, a Tesla, você observa o quê? Que os líderes querem contratar as melhores pessoas que sabem até mais que ele em determinado ponto para assessorar ele. Enquanto em algumas empresas públicas, a pessoa quer colocar os piores para ele ser o único destaque. E aí você entende porque o Brasil não avança. Isso é uma das explicações. Enquanto você fica em um país que não tem a meritocracia, muitas indicações políticas, né, muito jogo de troca de favores, isso gera o que dentro daquela empresa? Adoecimento mental. Que os funcionários, os trabalhadores estão observando que de nada adianta ele se esforçar, que ele não vai crescer. Tem pior sensação que essa? Você está dentro de uma empresa que você sabe que pode se esforçar ao máximo, vir aqui cursar mestrado, cursar doutorado, independente disso, o indicado ali, que não tem nem formação na área, vai ser o escolhido. O que é que isso gera? Uma grande desmotivação. E com o tempo? Com o tempo pode gerar até uma depressão relacionada ao trabalho. Porque a pessoa não encontra uma saída no meio daquilo. Isso se dá da origem lá da palavra trabalho. A origem da palavra trabalho já veio de um instrumento de tortura, tripalho. Então, o trabalho foi associado à tortura. Quantos aí de nós, e os que ainda não começaram a trabalhar, vão achar que trabalho é tortura? Já a pessoa que me disse assim, se trabalho fosse bom, a gente não recebia dinheiro, a gente estava pagando. Que coisa que é boa a gente não faz é pagar? Você quer viajar e você paga para viajar. Você quer ir no restaurante, você paga para ir. Se essa coisa eu estou recebendo, então é porque não é boa. Olha a visão dele já. Ele já aceitou que vai sofrer no trabalho para sempre. Essa pessoa. Já aceitou que é salário de um lado e trabalho de outro. Então ele tem esse termo que trabalho é sofrimento. Porque quando Adão e Eva pecaram, se disse o quê? Que agora eles iam trabalhar e comer, né, o pão com o suor do rosto. Não foi isso? E o que é que acontece? Tem empregador que de má fé usa essa passagem bíblica. Ele pega uma verdade e usa essa passagem bíblica de má fé para tentar justificar que aquela empresa, o trabalhador sofre mesmo. Você trabalha numa padaria que não tem nenhum sistema de proteção de temperatura. Já visitei padaria assim. Todo mundo com calor, péssimo local de trabalho. Aí o empregador diz assim, é assim mesmo, ó. Você não já viu que está lá escrito que você vai ganhar aí com o suor do seu rosto o pão? Aí a pessoa, então eu vou aceitar. Aí você justifica o trabalho escravo. Olha que loucura. Então está errado quem usa essa justificativa. Até de forma teológica. Olha eu usar a teologia agora. Vai associando tudo, a medicina, o direito e a teologia. Fazendo um misto, né? Olha a teologia católica. Está errado essa situação. Porque realmente até Adão e Eva tinham essa visão que o trabalho era sofrimento.
Mas a partir de Jesus trabalhar ali junto com São José, Jesus trabalhou, ele ressignificou o trabalho. E o trabalho ficou, então, o quê? Alvo de dignidade. Então, de forma teológica, católica, está errado dizer que trabalho é sinônimo de sofrimento. Porque a partir de Jesus trabalhando, ressignificou o trabalho. Quem usa essa justificativa é tentando que os trabalhadores aceitem as más condições de trabalho. Porque algumas vezes, se liga, se você não aceita a má condição de trabalho, é porque você é fraco. É porque você tem uma mente muito fraca. Quem tem problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, ouve muito isso. Quem sofre de ansiedade ao trabalho, diz assim, só você sofreu isso. Você é operador de telemarketing. É comum entre os operadores de telemarketing situações de ansiedade, surto, depressão. E o empregador diz assim, mas nem todos têm. Quer dizer, então, que dos 100, os 100 vão ter que ter. Não tem conhecimento, né? Cada pessoa tem uma formulação, uma estratégia para aquilo. Foi o que Deju, na loucura do trabalho, foi estudar. Então, ele teve um enigma, né? O enigma que Deju estudou não foi propriamente o adoecimento mental relacionado ao trabalho, mas sim como que você consegue ficar com a sua normalidade. Você já pensou isso? Você sente na sua vida que fica no limiar ali da normalidade e que você tem algumas estratégias que você faz que você nem percebe? Você já percebeu isso? Tem colega aqui na empresa, há uma estratégia defensiva que usa a amizade com os outros. Ele liga, ei, amanhã leva um cuscuz, amanhã tu leva um pote de café. São todas estratégias para o trabalho ser melhor. Quando essas estratégias defensivas são deterioradas, aí o próximo passo é deteriorar a sua saúde mental. Aí você vai trabalhar num setor que você é inimigo dos outros. Já pensou? Aí você não conversa direito, ninguém leva o café, ninguém leva o cuscuz, ninguém fala da vida pessoal porque o outro fofoca. Olha que situação. Tem situação que o colega tem medo, até se deixar uma água, me diz assim, quando eu deixo uma água aqui eu jogo fora, que pode ter botado um veneno. O próprio colega já está com medo de envenenar. Já pensou? Joga água fora que eu não bebo. Joga comida fora. Existe isso, gente. E não é longe não, no Piauí eu já ouvi isso. Essa situação. Isso aí é o quê? Um ambiente de trabalho deteriorado. A empresa está sabendo disso e não faz nada para mudar. Quando isso acontece, não tem jeito, a culpa é do líder. Por ação ou por omissão. Que está permitindo que aquilo lá embaixo aconteça. Ou ele finge que não vê, ou ele está deixando de propósito para criar um clima tenso. Porque muitas vezes você pensa, se todo mundo sabe disso, por que que ainda hoje tem tanta empresa com gente adoecendo mentalmente? Se eu te disser que em algumas empresas o líder quer que isso aconteça. Você sabia disso? Que tem estratégias de RH que de forma proposital querem isso. Como? Porque tem duas formas de você manter o trabalhador. Ou pelo medo ou pela sedução. Em alguns, eles preferem o medo. Sabe como é? Toda semana você demite um funcionário. Tem empresa que é assim no Piauí. Toda semana demite um. Para quê? Manter o medo em todos. Ó, tem até a brincadeira, é o paredão. Toda semana tem um paredão aqui. Todo mundo fica tenso, né? E sabe que é melhor manter a linha. Que toda semana não sai. Eu tenho conta para pagar, eu tenho financiamento, eu tenho um filho na escola. Então aí já manteve a estrutura do medo. É uma forma de garantir que todos trabalhem. E outro, medo pela produção. Você exige sempre um ambiente muito tenso porque você quer tensão. Você então tem uma empresa de operação de telemarketing que de propósito você fecha um contrato que a pessoa tem que ficar 6 horas de uma ligação para outra. Então o trabalho exige o quê? Uma energia muito grande. Você está muito ativado. Então o líder, o chefe faz o quê também? Bota toda essa pressão por cima do funcionário. Tem uma empresa de telemarketing que eu já fui visitar que tem um banner de uma caveira lá do BOPE. Parecido, não são do BOPE, viu? Para quem está filmando, para quem está assistindo a gravação, não tem nada a ver com a polícia. É uma caveira fazendo uma referência. Para quê? Aí eu fui lá e eles gritam um grito de guerra, que nós somos caveira e tal. Eles fazem uma alienação mental naqueles funcionários para eles se esforçarem ao máximo atendendo o telefone. Olha que situação. E isso gera o quê? Um transtorno mental com o tempo. Porque ele se sente esforçado ao máximo.
E isso acontece no aspecto mental e físico. Outro caso, exemplo real, um laboratório de análises clínicas. Esses laboratórios de coleta de sangue, se você perceber, o horário de maior movimento é de manhã, né? Qual é o horário que as pessoas mais vão coletar sangue? 6 da manhã, 7, 8. Então o laboratório estava com dificuldade. Ele tinha um número de funcionários na recepção, só que ele viu o quê? Que quando dava 9 horas não tinha mais nada para fazer. De 9 às 12. E no começo da manhã, muito sobrecarregado. Então o chefe desse laboratório teve uma grande ideia. Vamos fazer agora uma gincana para concorrer qual vai ser a recepcionista mais rápida aqui do laboratório. Olha que gincana. E aqui ganhar, no final da semana, vai ganhar uma caixa de bombom garoto. Esse era o prêmio, uma caixa de bombom. Quem atender mais rápido a senha. Você passa sem hemograma, ureia, creatinina, rápido, digita rápido, bora, passa o plano e vai um próximo. Sem parar, sem parar, sem parar. Não vai no banheiro, nem bebe água. Começou a concorrência. Vamos ver quem ganha. Todas começaram a lutar uma com as outras. Viram na primeira semana que tinha 2 mais rápidas. E uma ganhou. Passou o primeiro mês, todas as outras abandonaram essa gincana e ficaram só 2 concorrendo uma com a outra. Assim, ninguém ganha dessas 2. Uma semana uma ganhava, outra semana outra ganhava, e ficava esse desespero para quem ganhava. Sabe o que aconteceu meses depois? As 2 funcionárias se afastaram de atestado médico. As 2 tiveram doença osteomuscular no punho de tanto digitar. Digitava tão rápido, sem parar, sem fazer nenhuma pausa, que as 2 adoeceram de uma doença relacionada ao trabalho. E saiu mais caro para a empresa, que agora ela teve, então, 2 CATs para emitir de acidente de trabalho, ficou sem as 2 funcionárias e ficou muito mais caro que a caixa de bombom garoto. Olha só, tudo isso se deu por quê? Porque ele fez uma medida de medicina do trabalho sem consultar a área responsável. Quantas vezes a gente vê o chefe que se acha muito esperto, com ideias mirabolantes, que vai criar, então, estratégia de maior produtividade que gere adoecimento. Olha quantas vezes isso acontece no campo da saúde mental. E após a pandemia da Covid-19, a gente observa nos consultórios que aumentaram o número de pessoas com sintomas de saúde mental. Após a Covid-19 teve esse aumento. Porque sofreram, então, toda essa situação de ficarem confinados, o receio da morte, o luto dos parentes. Tem pessoas que até hoje passam por isso, que ainda têm esse receio. Então, o que era escondido não é mais. Antes era muito estigmatizante falar sobre saúde mental. Após a Covid-19, ficou claro que não podemos mais esconder esse assunto. Esse assunto tem que ser tratado em todas as empresas, aqui dentro da universidade. Temos que ter eventos o ano inteiro, não só no mês da saúde mental. Porque, afinal, você não observa na mídia casos trágicos envolvendo saúde mental o ano inteiro? O ano inteiro a gente observa situações assim. Pessoas em todas as faixas etárias e todos os níveis econômicos que sofrem desse tema. E o importante é buscar ajuda, não ficar em silêncio. O que o trabalho faz para você não ficar louco? Olha que pergunta. Então, um jovem que está aqui vai sair para o mercado de trabalho, o nome que utilizam, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, você observa a crueldade do mercado de trabalho. A crueldade não só da empresa, do chefe, até do colega que quer concorrer com você para qual que vai ficar em melhor situação. Que muitas vezes até comemora quando você adoece, porque assim agora ele vai conseguir ser promovido e você não. Para tudo que você fala, ele vai correndo fofocar para o chefe, para tentar minar a sua imagem. Isso é a justificativa de quem sofre de depressão e burnout fica calado dentro da empresa. Porque ele tem receio do próprio colega ir lá falar para o chefe como uma forma de puxar o tapete dele. Você sabia disso? A pessoa vai tentar puxar seu tapete nisso aí. E a realidade do trabalho de hoje é o quê? Um sentimento de injustiça. A pior coisa que tem é um sentimento de injustiça. Quando você vê um crime na mídia, o que a família fala no microfone? Eu quero justiça. Não é assim? Matou alguém da sua família, teve uma tragédia, você fala que eu quero justiça. Dessa mesma forma que você quer justiça dentro do trabalho. Você quer sentimento de justiça dentro do trabalho.
que quem trabalhou seja recompensado, e não aquele coleguinha que é o que fica fofocando com o chefe, não aquele amigo que é indicado político de outro. E tudo isso é que gera uma degeneração na saúde mental. Quando a pessoa me diz assim, doutor, aqui nessa empresa, para uns as coisas é de um jeito e para outros é de outro. A gente faz a mesma coisa, um é punido e outro não. Olha que detalhe. Um rapaz me disse isso hoje, ó, um funcionário. Eu perdi prazo e fui punido. Uma colega minha perdeu o prazo e passaram a mão na cabeça dela. Olha que situação. Juridicamente, ele perdeu o prazo, aí ele vai poder ser punido. Mas o que ele está questionando é a injustiça, que não aplica a mesma norma para todos. E o funcionário sabe que acontece isso, que não se aplica a mesma norma para todos. E esse sentimento de injustiça que vai gerar o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, sabe o que é que tem? Uma ideologia da vergonha. Olha só esse termo, ideologia da vergonha. O trabalhador fica envergonhado de dizer que sofre no trabalho. Ele não pode parar de trabalhar. O que é que acontece? Ele não vai se consultar, ele fica doente, ele está ali todo detonado na saúde mental. Não tem no Instagram, aparecem umas imagens assim, detonado na saúde mental, mas acordando e indo, não tem? Você está cheio de problema de relacionamento, problema no trabalho, problema com os pais, problema na família. Mas você tem que acordar e lutar a sua vida. Mas você vai mentalmente assim. Muitas vezes já tem problema desde a infância. Algum abandono, algum ato de violência que sofreu na infância e nunca resolveu isso. Isso aí vai gerando repercussão. Situações até de bullying nas escolas que a pessoa nunca tratou. Aí você vê. Então eu estou percebendo isso. Na verdade, a loucura do trabalho não começa no trabalho. O ambiente é hostil desde a escola. Quantos na escola sofreram bullying? Quantos na escola não estavam mais querendo nem ir, de tanto que sofria? Sabe por quê? Porque te contaram uma historinha quando você estava na escola, aí você queria ser feliz na escola. Aí te disseram assim, calma, escola não é lugar para ser feliz. Você está aqui é para passar no vestibular. Você vai estudar e passar no vestibular. Lá na universidade você vai ser feliz. Então você aceitou isso, né? Ficou no segundo ano de ensino médio, terceiro, só estudando. Aí passou na universidade. Chegou aqui, a universidade não é lugar para ser feliz. Você tem que estudar muito, se preparar para você ter seu diploma e ir para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho está muito concorrido, não está nada fácil. Então você vai nisso. Lá no trabalho é que você vai ser feliz, porque lá você vai ter dinheiro. Lá você vai ter seu salário e vai ser feliz. Aí você acredita nisso, estuda, tem seu diploma, bota currículo, faz de tudo, passa até num concurso e entra no trabalho. Chega no trabalho, o chefe, aqui não é lugar de ser feliz. Aqui é lugar de cumprir meta e obedecer o chefe. Lugar de ser feliz é quando você se aposentar. Depois que você se aposentar, você vai ser feliz. Aí você fica 35 anos trabalhando, triste, vários afastamentos de saúde mental, todo detonado na mente. Então consegue aposentar. Aí você vai lá no INSS e aposenta. Aí o INSS lhe diz, aqui não é lugar de ser feliz. Aqui é lugar de receber o benefício só de um salário mínimo e pronto. Aí quando é que você vai ser feliz? Então te contaram uma história que a felicidade sempre é no próximo passo, só que esse próximo passo nunca é a felicidade. Sabe por quê? Porque você sempre foi destinado a esperar ser feliz no amanhã e não no hoje, no que está vivendo. Você tem uma meta, você não quer viver o processo, você só quer chegar no fim. Então você vai ter que mudar essa sua mentalidade, que você vai ter que aceitar o processo e ser feliz nesse processo, e não no fim. Não é quando você receber o diploma, não é quando você passar no concurso, não é quando você se aposentar. Então você forma um hábito errado. Você forma um hábito, ao invés de ver os pequenos passos, você quer focar a finalidade. Isso gera o que? Frustração. Porque, basicamente, em todos os ambientes vai ter sofrimento. Quantas vezes aqui no Piauí, principalmente, as pessoas são voltadas para concurso público? E ela fica se iludindo que o concurso público é algo assim de outro mundo, né? Ah, no concurso público eu vou ser rico. Com o concurso público eu vou ser feliz. O ambiente de trabalho é excelente. E o que eu mais atendo são pessoas concursadas, já a pessoa até com o teto dos funcionarismo público, insatisfeita.
Acredita isso? Já atendi uma pessoa do teto do funcionário público, alto cargo jurídico, maior salário jurídico. Ele diz assim, estou cansado de direito, queria fazer a medicina? Eu disse, não acredito. Eu sendo médico e advogado, ele veio com essa pergunta, falar isso para mim. Olha que situação, ele já está no máximo, só que ele conseguiu isso muito jovem, entre 20 e 30 anos, e agora parece assim, perdi, já estou no máximo da minha carreira, já estou cansado de fazer só o que eu faço, queria mudar. Será que eu não vou fazer o curso de medicina? Olha só que visão, você já está insatisfeito com o trabalho. E é um trabalho que ele que define a meta, porque ele é o chefe e faz tudo. Olha que situação. Isso quer dizer o quê? Que você fica se iludindo que existe um trabalho que não vai ter sofrimento, que você vai ter ser super feliz. Nem se você for empreendedor de uma grande empresa. Aí sim que você vai ter problemas para resolver. Então, olha só o que eu vou dizer. Enquanto o trabalhador fica procurando não ter problema, é quem resolve os problemas que está no local certo. Está entendendo isso? Você tem que gostar de solucionar problema e não de fugir de problema. Você acha que os grandes dirigentes das empresas estão lá por quê? Porque eles sabem solucionar problema. E algumas vezes o trabalhador quer fugir de problema. Eu quero um trabalho que não tem um problema. Aí você não vai ser reconhecido, você não vai ser valorizado por fazer o diferente. Você tem que gostar simplesmente de saber solucionar esses problemas. E nessa ideologia da vergonha, existe uma erosão da saúde mental. Erosão, saúde mental vai se deteriorando. As pessoas vão se sentindo apagadas. Sabe por quê? Dia após dia sem buscar tratamento. Quem tem diabetes vai no endocrinologista e vai se tratar, porque vai desmaiando, né? Vai desmaiando, vai passando mal, vai tendo tontura. Aí chega assim, tenho que ir no endocrinologista. Quem tem hipertensão, vai tendo pico de hipertensão, aí vai na urgência. Mas quem tem ansiedade, muitas vezes fica na ansiedade em casa, geralmente no final da noite, surta ali à noite em casa. Os parentes é que sabem, quem mora em casa é que sabe. Um dia uma pessoa estava aqui e dizia, aquela pessoa é muito boa. Dizem, sabe é quem mora com ela. Quem mora em casa é que sabe a peça. Na rua é boa, mas em casa surta, quebra tudo, é xingando todo mundo, é brigando. Acredita? Ou seja, porque não teve um diagnóstico e não está tendo um tratamento. E ela vai enlouquecendo todo mundo que está na casa dela. Todo mundo já não aguenta mais aquela pessoa. Muitas vezes tem até divórcio. E a pessoa pensa, divorciou, era tão calmo, tão tranquilo. E aí diz, não. Esse rapaz aí, quando chega à noite em casa, ele surta. Ele diz que não aguenta mais a vida dele, que não quer voltar no outro dia para o trabalho, que já cansou, que quer férias, que quer viagem. Aí começa a beber dentro de casa, vai ficando violento. E no outro dia vai trabalhar como se fosse tudo normal. E não busca um tratamento. E tem essa dificuldade. Porque nós temos uma ideologia da vergonha que parar de trabalhar é vergonhoso. Você, quando a pessoa está com câncer, todo mundo informa e diz, não, você tem que parar de trabalhar para se tratar. Mas se eu estou com depressão, a pessoa não quer parar. Porque ela fica com medo até, sabe do quê? Redução de salário. Você sabe como é que funciona o INSS? O INSS paga sobre o salário do benefício, né? 91%. Não vai pagar o valor do seu salário. Isso quer dizer que, na prática, você vai receber menos do que seu salário. Então, no momento mais difícil, que agora você vai ter que comprar remédio, pagar consulta particular, porque até o plano é difícil você conseguir consulta, é o dia que você tem menos dinheiro para pagar as coisas. Olha que situação cruel. Então, o próprio Estado brasileiro não facilita o tratamento da pessoa doente, da pessoa com saúde mental deteriorada. Isso acontece no trabalho por hoje o excesso de metas em toda a área. Trouxeram essa visão que Deju até critica, de você botar em meta em tudo. Você é médico, você tem que fazer 30 atendimentos por dia. Você é professor, você tem que fazer 8 capítulos de livro por ano. E aí sua saúde mental não importa. Você é operador de telemarketing, você tem que fazer 50 atendimentos por hora. Então tudo metas que a pessoa fica insuportável para ela. 30 anos cumprindo aquilo ali como um robô. Você vai se cansando. Esse excesso de metas, essa rigidez que não tem uma flexibilidade, está gerando um desgaste muito grande. Você é vendedor de loja de shopping, tem meta. Você tem meta para vender. Você tem 60 mil reais em meta, 70 mil. Se você não cumprir essa meta, primeiro que você não recebe a gratificação.
E segundo, que você ficar 2, 3 meses sem cumprir a meta, você vai ser demitido. Olha só a pressão em cima dessa pessoa. Você é bancário. Uma das profissões com maior nível de adoecimento mental no Brasil são de bancários. De todos os tipos de banco, viu? Banco público e banco privado. Eles têm metas de vender título de capitalização. Eles têm meta de financiamento. Por isso que ele fica te ligando. Você quer fazer um empréstimo consignado? Você quer financiar um carro? Se ele não conseguir cumprir aquela meta, ele pode ser demitido. Ele é transferido para uma agência pior. Então você vê o quê? Funcionários de banco que não podem mais passar na porta de um banco que abre crise. Crise de choro, de desespero, de surto. Não pode passar mais nem na porta de um banco. Ficou simplesmente ali com invalidez em relação àquilo. Você vê o poder da mente. Funcionários de loja, gente que eu já atendi, sei quando eu estava lá em Belo Horizonte. Nesse shopping tinha muito caso de assalto dentro de uma loja de departamento. Pensa em uma dessas lojas de departamento mais famosas. Entravam nessa loja, geralmente menor de idade, e furtavam um produto. As câmeras pegavam, então uma funcionária era escolhida para ir fazer o boletim de ocorrência em nome da empresa. A gerente não queria ir não, viu? Dessa loja. Botava uma funcionária que não era nem gerente. Ela ia? Ela ia no mesmo carro que o acusado. Ia a polícia, o acusado e ela para fazer o boletim de ocorrência de furto. O que é que o rapaz ficava falando? Ameaçando ela dentro do carro. Tá indo me denunciar, né? Vou te pegar. Quando eu sair de lá, eu sei onde é que tu fica. Porque ela saía do shopping e ia pra parada de ônibus à noite, 10 da noite. Sem proteção nenhuma. E ele ficava preso? Não, só saía, chegava e ia embora. Só fazia o boletim de ocorrência e ia embora. Ela começou a se desesperar. E eles ameaçando ela de morte. Porque diversas vezes e deixava. O que aconteceu com essa moça? TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Desenvolveu um transtorno relacionado ao trabalho. Ela ficou simplesmente transtornada com medo da perseguição da quantidade de pessoas que ela já foi fazer um boletim de ocorrência pela empresa. E a empresa não... Qual foi o erro da empresa? Viu que ela adoeceu, não quis fazer um revezamento, não ia gerente porque não queria se colocar em risco. Preferiram escolher uma pessoa para adoecer. Então ela ingressou na Justiça do Trabalho com um pedido de indenização por adoecimento. E a empresa ainda se defendendo, querendo não arcar com esse custo. Veja só, adoeceu mentalmente essa funcionária, que em casa fugiu do trabalho isso, porque ela já tinha medo de andar na cidade, de encontrar com essas pessoas e fazer algo com ela. Como se ela fosse a culpada, né? Foi nem ela que descobriu, foi o segurança pela Câmara, só era escolhida para ir no boletim de ocorrência. Então ela desenvolveu essa situação, transtorno de estresse pós-traumático. Então a visão que nós temos hoje é que o sofrimento mental é proibido. Então você tem que esconder. Só a doença é aceita. O que eu quero dizer com isso? Se você dizer na sua empresa que está sofrendo mentalmente, o que é que seu chefe vai dizer? Você tem atestado? Essa é a pergunta que ele faz. Você tem atestado? Que a gente só aceita o testado. Então nós temos o que? A medicalização do transtorno mental. Antes do atestado, você já tem um sofrimento. Mas a empresa, se você conversar com o seu chefe que está sofrendo mentalmente e explicar o motivo, porque os clientes são muito ignorantes, porque eu estou com demanda de atendimento muito alta, porque o meu colega de trabalho está me provocando, está fazendo mobbing, que é um tipo de bullying no trabalho. Não, você precisa ter um atestado. Então a gente já erra daí. Isso falta o quê? As empresas não têm um programa de gestão em saúde mental, que é o que deveriam ter. Uma gerência de saúde mental. Ou seja, elas não se preocupam com isso. E isso, situações de assédio moral e sexual, são encobertos dentro dos trabalhos. Vocês sabiam disso? As empresas têm a prática de encobrir assédio moral com o receio da indenização. Porque se um colega comete assédio moral com outro, quem vai indenizar é a empresa. Você sabia disso? O funcionário ingressa contra o CNPJ da empresa. A empresa, obviamente, depois pode entrar com ação regressiva contra o funcionário que cometeu assédio moral. E também pode fazer uma demissão por justa causa. Mas ela quer evitar isso. E quando não, são os próprios chefes que cometem o assédio moral. Aí eles querem mudar juridicamente o conceito de assédio moral. Não, para ser assédio moral, tem que ser algo recorrente, por anos. Ave Maria.
Você tem que esperar 1 ano, todo dia você sofrer assédio moral. Olha que absurdo. Quem argumenta isso já está com má intenção. Porque uma só ofensa no trabalho já gera dano moral. Não é o conceito de assédio moral, mas já é dano moral, uma só ofensa. Como se a gente fosse normalizar que um chefe pudesse xingar o funcionário, xingar o colega de trabalho, gerando dano moral, perseguir, cometer stalking. Todos esses são violências psicológicas. E hoje o Código Penal mudou, que existe o tipo violência psicológica contra a mulher. Isso quer dizer, quando o chefe faz uma violência psicológica no trabalho contra a mulher, além da repercussão trabalhista, tem repercussão criminal. Aquele chefe pode ser preso em flagrante pelo que está fazendo. Tudo isso são formas de combater as violências que ocorrem no trabalho. Quantas tragédias a gente vê em escolas, em ambientes assim, e até em trabalho, pela má organização do trabalho, a liderança fraca, né? Isso se dá muito em empresas de indicação, que as pessoas são indicadas, né? Todo mundo sabe, aquele ali é indicado de alguém, não tem muita competência para estar ali. Aí ele vai deixando ali o assédio moral acontecer, porque ele não quer se perder ali dentro daquela empresa. E a gente vê hoje o quê? Uma falta de solidariedade entre o trabalhador. Sabe o que é mais grave para quem sofre dentro da empresa? Isso bem aí. Não é nem a falta de solidariedade do dono da empresa, é do colega. Quando o seu colega não se importa para você. Quando você chama seu colega para ser testemunha do seu trabalho, ele se nega aí. Seu colega que estava do seu lado, que viu o seu chefe lhe ofendendo por meses, e você chama, eu estou com audiência trabalhista. Você pode ir lá para ser meu testemunha? Testemunha para ver o que falou, falar o que viu. Não vou não, viu? Você vai me deixar em risco. Quem sabe eu perco o emprego. Ele se nega a falar só o que viu, que é a obrigação de um testemunha. Aí você vê a falta de solidariedade. Você vê a falta de solidariedade quando o colega não pergunta o que faz para melhorar aquilo ali. Ele se torna o quê? A plateia. Então a plateia é tão ruim como o agressor. Porque a pessoa pior é pela plateia. Se eu chego aqui, numa empresa com esse número aqui de funcionários, e a pessoa comete uma agressão comum, é diferente ainda com a visão de todos os outros. Porque ela tem uma sensação maior de humilhação. Que todo mundo viu aquilo ali. Eu já vi situação, aqui no Piauí, hein, de chefe falar para o subordinado a seguinte coisa. Em uma conversa privada, o subordinado contou que ele já tinha sofrido câncer, o chefe. E o chefe querendo saber, tal, se fazendo de bonzinho, de piedoso, e falou, ele queria saber o que ele teve, que ele teve câncer. Mas só o que esse chefe fez? Em um dia, na presença dos colegas do setor, ele passou na cara dessa pessoa essa situação. Ei, se você continuar assim, ainda vai ter mais 5 cânceres nessa vida. Olha só. Aí ele já contou de uma vez só que ele teve câncer para os outros, que ele nem contou para ele, nem te contar, ainda desejando a morte do colega na frente dos outros. Aí o que acontece? Os outros ali vão ter a tendência de ficar do lado do chefe. Sempre a posição é essa, que eu quero me manter no emprego. E ficar contra aquele outro. Então você vê situações de degradação da saúde mental que ocorrem diariamente. Isso aí, é nas entrelinhas, em salas fechadas, e a pessoa leva aquilo para toda a vida. Você sabia disso? A pessoa, quando ela não trata, ela fica com aquela ferida aberta. Eu tenho certeza que vocês que trabalham já passaram por situações que ficaram feridas abertas no trabalho. Uma rispidez com o colega, uma dificuldade que teve com outro, e aquilo lhe afetou até hoje. Colegas que levam isso externamente, vai para fora, que brigaram no trabalho, teve uma repercussão, e quando se vê no shopping, vira a cara, já ficou para a vida, nem quer ver mais um outro. Sabia que acontece isso? Acontece muito. A pessoa já ficou inimigo para a vida, hein? Por conta de uma coisa do trabalho, ela repercute para fora. Você se vê no trabalho e a pessoa vira até o rosto quando vê o outro no shopping. Ixi, me encontrei com ela. E quando você está no trabalho e passa no mesmo corredor, aí a pessoa queria entrar para dentro da parede. Já viram isso? Só se encontra em corredor, sabia? Quando 2 pessoas não se gostam, só é em corredor que se encontra. Aí ela disse assim, eu tinha vontade de abrir uma porta naquela parede e sumir, para não encontrar com a outra.
E isso tudo é esse problema de quem? Da liderança da empresa, que não faz cursos e treinamentos para proteger a saúde mental. Porque existe hoje treinamentos de grupo. Você pega aquele grupo e faz um desenvolvimento deles se perdoarem, deles se aceitarem uns aos outros. Mas se a empresa fica calada, o caminho sempre é um abismo. A verdade é essa. Ou seja, o caminho sempre é a desordem. Tem que ter treinamentos nesse campo. A empresa, os meus funcionários, eu escuto muito isso. Meus funcionários não se dão bem, vivem brigando, vivem com problema. Claro, você deixa. Um dia desse eu fui num restaurante aqui, famoso aqui na cidade, e os garçons estavam tudo brigando com os outros. Na frente dos clientes, xingando, porque esse aqui era para vir pão de alho, veio foi macaxeira. Aquele veio farofa, veio tal coisa. Eles estavam brigando um com os outros, na frente de todo mundo. Imagina esse clima aí. Olha o clima desse ambiente de trabalho. Quem que aguenta? Você acha, não, vamos normalizar isso. Vai não. Ele está aumentando frequência cardíaca, pressão arterial, ele está gerando estresse. No fim do trabalho, ele está cansado daquilo. Está incomodando ele também. Isso se dá porque a gerência permite que ocorra. E todo trabalho é preencher uma lacuna entre o real e o que é prescrito. Vocês já sabiam disso? Todo trabalho tem um prescrito, você tem que fazer assim. Só que quando você vai trabalhar, você sabe, se eu fizer desse jeito não dá certo. É o trabalho prescrito e o trabalho real da ergonomia. Vocês já ouviram falar nisso? Essa diferença. Até quando, por exemplo, nos aeroportos não tem greve, existe o quê? A operação padrão. O que é uma operação padrão? É quando você vai fazer tudo o que está previsto. Todo o trabalho prescrito. Você trabalha aí na área da saúde. Quem trabalha na área da saúde, o trabalho prescrito na UTI é esse. Só que quem está lá sabe que tem que fazer o quê? Umas artimanhas para aquilo dar certo. Você trabalha numa indústria, tem um trabalho prescrito, mas tem as artimanhas para dar aquilo dar certo. São aqueles pontos que quando der errado, todo mundo diz assim, você não seguiu o regulamento, mas nunca ninguém segue para funcionar aquilo. Nunca ninguém segue. E essa diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real gera o adoecimento mental. Como é que está meu tempo, professor? Está livre? Está bem? Tá. E esse trabalho, tem uns trabalhos que podem gerar realização na pessoa e outros que não geram. O trabalho não é status social. Quando você encontra outra pessoa, qual a primeira coisa que você pergunta após o nome? Qual é? Qual é que você faz? Ninguém diz o hobby, sou ciclista. Ninguém diz a religião, sou católico. Todo mundo diz a profissão. Aí depois da terceira pergunta, e onde é que você trabalha? É desse jeito. Se deixar, ela pergunta assim, quanto é que é seu salário? Já chega perguntando. E o salário... Aí só que ela tem um jeitinho de perguntar, até tinha uma pessoa que queria trabalhar lá, quanto é mesmo lá? Ela dá um jeitinho para querer saber quanto é que você ganha. Para ter uma ideia do seu perfil econômico. Olha só que situação. E ela vai lhe tratar conforme o seu trabalho e conforme o seu salário. Sabia que é assim? Não é só gerente de banco que é assim não, viu? Porque o banco lhe trata conforme sua conta corrente, né? Se você tem tanto na conta corrente, você é Platinum. Ou você é Gold, você é Diamond. Se você tirou, você caiu. E olha o detalhe, quanto mais você tem guardado, menor é a taxa que você paga para o banco. Se você tem muito, você não paga nada para ter conta corrente. O banco ainda faz ele agradecer por estar lá. E quem não tem nada? R$40 por mês de taxa. Pega uma taxa para você, para ter uma conta aqui. E você não vai ser atendido no telefone, você não vai ter chat no aplicativo. Você vai pegar a fila maior que tem. Então, a pessoa não é tratada como ser humano. É tratado pela conta corrente. O quanto eu tenho de dinheiro, eu vou ser tratado. E assim é o trabalho. Você é valorizado com o trabalho que tem. Se você tem um trabalho de concurso público, muitas vezes é bem visto, né? Aquele ali conseguiu, hein? Um dia eu estava numa fila de um almoço, aí a mulher perguntou, nem conhecia, a mulher perguntou para outra, como é que tá a sua filha? Tá bem, foi aprovada no concurso. Pronto, aí tá bem, né? É a resposta dela. Não sabe se ela tá com a saúde física boa, se ela tá com a saúde mental boa, o que ela tá fazendo da vida? Tá bem, passou no concurso. Essa é a visão que a pessoa tem de trabalho. Porque a mãe quer o quê? Tirar aquela conta do bolso dela. Oba, agora ela se mantém. Não tenho que mandar, tá bem que eu não mando mais nada para ela. Ela vai se manter, não vai sair da minha casa, vai alugar um apartamento para ela,
vai embora. Então a visão que a gente tem de estar bem é essa. Tanto que a pessoa vai para um concurso e vai procurando um que paga mais, o outro. Ninguém usa o estar bem, estou bem de qualidade de vida, estou bem de saúde mental. Tem gente que quer ter 2, 3 empregos. Quem é da área da saúde aqui é assim. Você sabia que a maioria dos profissionais da saúde tem 2 empregos ou 3? É verdade, pode procurar os hospitais aqui na cidade. Ela trabalha no plantão diurno e no plantão noturno. Ela vai para casa dia sim, dia não. Um dia ela vai, outro dia não vai. Por quê? Ela centralizou que tem que ter o máximo de emprego. Se ela tem tempo livre, ela quer estar trabalhando. Quantos médicos são assim? Médico que trabalha no sábado, no domingo, à noite, dorme dentro do hospital a semana inteira. Tem médico que já me disse que foi para o interior e não alugou nem casa. Ficava dormindo no hospital a semana toda. A casa dele ficou o hospital logo, de tanto que ele trabalhava. Não tem a residência? Aí ele já fez de residência logo. Montou a residência dele lá. Tudo isso por quê? Porque ele decidiu acumular, ter bens, né? Porque a gente vive numa sociedade que o consumo é que garante quem você é. Hoje é tudo consumo. Se eu consumo muito, eu sou bem visto. Se eu consumo pouco, não. E o detalhe, eu não estou falando nem qual é a sua renda, é o consumo. Teve um caso, outro caso real, tinha uma professora lá em Minas Gerais que ela tinha um cargo de magistrada. O salário de magistrada é igual para todos. Só que essa professora, ela decidiu que não teria carro. Pessoas com Uber, né, com esses aplicativos, ela pode não querer mais carro. Às vezes a pessoa vê que não é útil. Então os alunos chegaram e falaram, eita, essa professora tem dificuldade financeira. Ela não tem nem carro. Ela vem e volta para a aula de Uber. Eu disse, mas o salário dela é igual do outro magistrado que tem um Land Rover. Ela tem mais dinheiro guardado, que ela tem um valor do Land Rover agora na conta. Mas olha a visão de quem olhou, o consumo. O que ela consumia, nem a renda que ela tinha. Ela tinha até mais que o outro. Então, nessa sociedade do consumo, isso aí adoeceu muito o trabalhador. Que o trabalhador, tudo que recebe, ele quer gastar. E mais um detalhe, você pode progredir, você gasta mais. Aumento salarial, R$500, aí você aumenta o seu padrão de vida em 500. Você progrediu de professor adjunto para associado, você aumenta aquele gasto. Você vai aumentando junto os seus gastos, porque você é visado no consumo, que o trabalho é para isso. Então, para que serve o trabalho hoje? O trabalho vai deixando de ser realização para ser uma forma de eu consumir. Você sabia que tem pesquisas que dizem isso? Que hoje realmente a pessoa escolheu que o trabalho é só para receber salário e consumir. Eu não tenho mais nenhuma relação afetiva com o trabalho. Eu não quero afetividade com essa minha profissão. Eu troco quem me oferecer mais. Eu estou nessa empresa, me oferecer 300 a mais, eu saio. Acabou essa visão de passar uma vida no trabalho. O jovem de hoje dificilmente vai passar 30 anos na mesma empresa. Com 30 anos, ele já passou, foi em 20, uma empresa diferente. Então, o jovem de hoje não tem mais aquele valor, eu vou trabalhar na Petrobras a vida toda, eu vou trabalhar nos Correios a vida toda. Ele tem o contrário, eu quero toda hora me desafiar a algo novo. Olha que interessante. E a empresa tem que se adaptar a essa geração, que também exige não adoecer mentalmente no trabalho, que não aceita mais essa visão antiga que trabalho é sofrimento. Agora, para o jovem, trabalho é prazer. Trabalho é satisfação do que eu vou fazer. E essas estratégias defensivas são muito importantes que Deju fala. Então vejam só as que eu vou dizer. Ó a estratégia defensiva coletiva. Se encontrar no refeitório, você do seu setor se encontra no seu refeitório. Você se encontrar no happy hour fora da empresa. Você comemorar o aniversário do seu colega, você leva um bolinho. Tudo isso é estratégia defensiva para não adoecer. Então, quando se estudou por que a pessoa não adoece, olha só, não porque adoece, porque é normal. É porque ela adota boas estratégias defensivas. Então, quem não quer adoecer no trabalho, faça isso. Tenha esse contato com os trabalhadores. Como a professora Márcia bem falou, como você passa mais tempo no trabalho do que em casa, você vai ter que ter uma boa relação com seu colega de trabalho. Se você tem alguma coisa a resolver, perdoe e vá para frente. É muito melhor do que ficar a vida inteira nessa guerra dentro de uma empresa. Outra estratégia defensiva agora individual. Você levar fotos da sua família para o seu posto de trabalho.
para na hora difícil você ver a foto do seu filho. Não sei quem é casado, se vai dar certo ou não levar a foto da esposa, do marido. Muitas vezes vai aborrecer. Porque tem vezes assim, piada, né? A pessoa vai sair para andar de bicicleta. Aí diz assim, vou sair para andar de bicicleta para passar meu estresse. Mas a causa do meu estresse está vindo junto. O cônjuge quer andar também. Então você, ó, a estratégia individual, uma foto, botar uma música no seu local de trabalho, uma música que você gosta, até no fone de ouvido. Fazer uma pausa para ler um livro que você gosta. Fazer uma pausa para fazer um lanche. Tudo isso é estratégia defensiva. Há uma estratégia inteligente que tinha num livro escrita. Você ir para a janela da sua casa ou do trabalho, tomar um chá olhando para a externa. Até isso é uma estratégia defensiva. Tem vezes que eu faço isso no café da manhã. Eu no café da manhã pego o café e vou para a janela e fico aqui, ó, tomando, olhando para as coisas. Você não é obrigado a ficar só na mesa, né? Você pode sair. São estratégias defensivas para conseguir a normalidade. E, obviamente, a estratégia maior é as férias, né? Para isso que existe férias. Você tentar usar suas férias para descansar. Porque não recomendo quem venda férias. Não faça isso. Esses 10 dias aí você vai gastar rapidinho e depois vai se arrepender quando você gastar. E nas férias também, tente mudar o seu dia a dia do que você já faz. Se você for fazer as mesmas coisas, você vai ter uma sensação de tempo perdido. Voltei e pronto, agora só daqui 1 ano. Não é ruim assim? Por isso que tem gente que divide as férias, né? Porque de ano em ano fica mais difícil. Outra estratégia, ter sempre uma viagem marcada. Meu professor, você sempre tem uma viagem marcada. É uma estratégia mental, viu? Você sempre deixa uma viagem para 1 ano, aí você já fica 1 ano só pensando, oba, ainda bem que eu tenho aquela viagem ali para outro ano. São todas estratégias defensivas, porque a vida é muito dura e a gente tem que encontrar maneiras de facilitar essa dureza da vida. A vida não é dura? É verdade que é. No Instagram não é não, mas na realidade, educação dos filhos, questões de saúde da gente que a gente adoece, saúde do familiar, financeira, dívidas. Vocês vão ver quanto a vida é dura com o tempo. As dificuldades do dia a dia. E nisso, o trabalhador se tornou a mercadoria. Hoje, o próprio trabalhador é mercadoria. Notem o Instagram. O trabalhador tem que se vender no Instagram, porque ele foi mercadoria. Muitas vezes já me encontraram, sabe como? No LinkedIn. Tem pessoas, eu como médico, uma pessoa de São Paulo me encontrou, estou precisando de uma perícia aí, e eu lhe encontrei na internet. Você quer fazer uma parceria? Então hoje vocês vão ver que nós nos tornamos mercadoria nas redes sociais. A gente tem que se vender enquanto profissional. Isso começou no ramo de atores, sabia? As novelas só contratavam o ator que tivesse muito seguidor na internet. Olha que detalhe, antes a novela contratava um ator e ele ficava famoso na novela. Hoje a novela contrata o ator que já é famoso para deixar a novela famosa. Desse mesmo jeito está o trabalhador. Os médicos dependiam antes do boca a boca, né? Hoje ele faz o quê? Bota cirurgia plástica lá na internet para você ver. Eu olho meu Instagram, é só cirurgia plástica. Passando, tá? Então, antes, né, você vê lá, eu quero ficar desse jeito. Esse resultado aqui é bom. Então, você virou o quê? Uma mercadoria. Você é da área de TI. Você tem que mostrar o que sabe. Todo mundo aqui vai ter um perfil profissional. O meu perfil no Instagram, se você observar, já é profissional. Eu falar de inteligência emocional, tem um cronograma de postagens. Só aqui para vocês seguirem, para quem não está seguindo. Pode apontar o QR Code para cá, que diariamente tem temas do campo de inteligência emocional, que é o campo necessário para o trabalhador não adoecer mentalmente. Se o trabalhador hoje, nesse perfil cada vez mais concorrencial, não tiver inteligência emocional, ele vai adoecer. Em toda a profissão, viu? Não se iluda mais que tem profissão garantida. Antigamente dizia assim, na medicina está tudo garantido. Vocês sabem quantos médicos se formam no Brasil por mês, por ano? Vai passar mais do que a demanda. Então não existe isso de profissão garantida.
Existe o que? É você lutar e se autorresponsabilizar na sua. Em toda área você consegue conquistar o que você precisa. E agora, próximo ao final, eu vou trazer alguns mitos do trabalho. Olha só, o melhor vence. Esse é o mito, o melhor vence. É mentira. Muitas vezes é o pior que vence. Sabe disso? Não é o melhor que vence. Você vê quantas vezes pessoas que têm o melhor currículo, a melhor formação, mas não desenvolveram inteligência emocional. Se isso fosse verdade, o melhor vence, os melhores professores dos MBAs de gestão de negócios seriam o dono das maiores empresas. Mas vai ver os donos das maiores empresas, muitas vezes não tem nem formação de nível superior. Sabiam disso? Por quê? Algumas vezes aquela pessoa que tem um grande currículo, ela tem complexo. Ela tem um complexo que é a síndrome do impostor. Ela acha que ela nunca é capaz de conseguir. Ela acha que tem que ficar só naquilo. Se não der certo naquilo, não deu certo mais em nada. E ela não tem uma flexibilidade de buscar outra coisa. Enquanto outras pessoas vão buscando o melhor caminho como a água. A vida vai dando volta, ela vai dando volta junto. Então, nem sempre é o melhor que vence. O que vence vai ser o mais esforçado, não é o mais talentoso. Olha só. Muitas pessoas podem ter pós-doutorado e estar endividado. Você sabia disso? Não é sinônimo que vai estar tudo bem. E outros só com nível médio e tem milhões na conta. Olha que detalhe. Então, não se iluda, como eu vejo muitas vezes. A pessoa pensa, ela tem uma profissão e diz assim, se eu tivesse outra profissão, daí ia certo. Aí vai lá e faz outra faculdade, vai lá. E ela não vê que na profissão dela, ela já conseguiria ter a conquista financeira que ela pensa. Porque ela fez uma crença limitante na cabeça dela, que ela só consegue se fizer aquele caminho. Aí é outro tema, crenças limitantes, que são formadas lá na infância pelos pais da gente, pelos professores. Quando ele te diz assim, meu filho, estude para ser um concursado. E você desenvolve essa crença limitante. Você pode dizer assim, pai, consegui um contrato de R$200 mil por mês. Sabe o que sua mãe vai dizer? Mas isso aí vai durar quanto tempo? Isso aí não tem estabilidade. O bom é seu primo, que é funcionário dos Correios, ganhando todo mês 2 mil, estável. Então ele vai fazer isso. Você quer abrir um negócio. Mãe, eu abri um negócio. Esse negócio não vai dar certo. Tudo quebra. Vai buscar um concurso. Então é aquela crença limitante daquilo. Que depois vai impactar na sua própria mente do que você quer fazer. Outro mito aqui. Vamos ver outro mito. Funcionários mais competentes são os melhores. Também não é. Você tem aquela visão que o funcionário mais competente vai ser o melhor para a empresa. Mas muitas vezes ele está uma insatisfação no que ele está fazendo. Então, o melhor para a empresa vai ser o que quer mais aprender, o mais esforçado. Nem sempre é o mais competente. Estudos já mostraram que as empresas erram por um motivo. Ela escolhe o funcionário que tem o melhor currículo e acha que ele vai fazer tudo certo e não investe mais nele. E ele não consegue desenvolver bem. Aí se diz assim, esse rapaz era tão bom, mas ele não foi o melhor funcionário. Porque essa visão é errada, que o mais competente, que é o melhor. Outro ponto. Questão de equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho. Que não seria necessário. Não precisa. E eu digo, isso é um passo fundamental entre o equilíbrio entre sua vida pessoal e trabalho. Você levar trabalho para sua casa, com essa situação da Covid-19, do teletrabalho foi uma coisa ruim. Sabe por quê? Agora você trabalha dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, e você não tem mais hora para parar. E você não tem mais um tempo de qualidade com a pessoa que você vive. Você está em casa à noite, no celular, no WhatsApp da empresa, conversando. Você está fazendo o trabalho da empresa. Então você confunde tempo de qualidade com estar do lado. Você está do lado da sua esposa, do seu marido. É diferente de estar com tempo de qualidade. Cada um no seu celular.
Quantos divórcios ocorreram depois disso? Porque a pessoa não sabe diferenciar trabalho de vida pessoal. Ela se sobrecarrega. Tem até hoje um novo direito, sabe qual é? Direito à desconexão. É um termo novo do direito do trabalho. Direito à desconexão do trabalho. O que é isso? Que é o direito do funcionário se desconectar depois que sai da porta da empresa ao trabalho. Fechei a porta da empresa, pronto, pode explodir tudo aí. É assim? Não. Não tem esses memes no Instagram? Deu o meu horário e a empresa 6 horas tá acabando tudo, vamos embora. Mas tirando a brincadeira, o que é o direito à desconexão? É o direito do funcionário não ser incomodado fora do horário de serviço. Grandes empresas fizeram o quê? O WhatsApp corporativo é bloqueado. Passou de ser da tarde, bloqueia. O chefe não consegue mais mandar mensagem para o subordinado, porque estava tendo muita ação judicial. O funcionário entra com ação judicial. Eu estou sendo incomodado. Na CLT eu tenho 11 horas de descanso. Mas se ele está me mandando mensagem 10 da noite, é horário de serviço. Ele está me mandando mensagem nas férias. Eu saí de férias e me perguntaram, como é que eu lhe encontro? Eu disse, daqui 30 dias. Daqui 30 dias. Mas se eu precisar falar com você, aí você espera eu voltar. Não é não? Foi dito e feito, hein, professora? Me mandaram mensagem nas minhas férias. Não foi aqui não, em outro lugar. Me mandaram mensagem nas férias. Aí o que é que eu fiz? Só bloqueei o WhatsApp. Nada. Nas férias. Eu estava no aeroporto. No aeroporto mandou um WhatsApp. Eu sei que você está de férias, mas tem um trabalho para você fazer hoje e tem que entregar hoje. Eu disse, louco. Eu estou de férias, tenho que fazer hoje, eu ainda estou no aeroporto. Vou entrar no avião, não tem nem sinal. Tem nem condição. Ainda precisa de um computador para digitar, do Word. Não dá nem para fazer num celular um negócio desse. Olha que situação. Violou o direito de desconexão do funcionário. Finalizando, a gente tem que ver o que eu vou apontar aqui no final, uma estratégia, então, uma solução. Que é a chamada estado ideal de desempenho. Olha esse termo. Estado ideal de desempenho e a pirâmide de desempenho. Seria, então, a proposta para a melhoria da saúde mental. O estado ideal de desempenho. Quando a gente fala em saúde mental, o primeiro aspecto é falar o quê? Na mente. E olha o que é que essa teoria diz. Que para você proteger um trabalhador no campo da saúde mental, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da saúde física. Vejam só essa inovação desse estudo. Um estudo de Harvard que fez esse estudo, que detectou que nós temos que parar de tratar a saúde mental com a saúde mental em primeiro lugar. O primeiro ponto dessa pirâmide de desempenho, a base da pirâmide é saúde física. Olha que detalhe. E o que esse estudo de Harvard indica? Que você tem que ter duas coisas na saúde física. Você tem que fazer 3 vezes por semana atividade cardiovascular, o famoso cardio. Não conheceu um cardio? Vamos fazer cardio. Tem que fazer 3 vezes por semana, em torno de 30 minutos. E no mínimo 2 vezes por semana, uma outra atividade. E a mais indicada pelo estudo é musculação. Olha só, a musculação é a mais indicada e explicou o motivo. Porque ela aumenta a sua força muscular, ela reduz a chance de osteoporose e reduz as dificuldades assim, de humor. E você, com um corpo físico mais saudável, você vai trazer junto alimentação e melhorar seu sono. E o sono tem tudo a ver com saúde mental. Quem tem insônia, quem dorme ruim, quem a fase do sono REM é curta, no outro dia acorda dolorido, acorda com aquela sensação que não dormiu. Tem gente que acorda, sabe, com a sensação de tomar uma taca. Já ouviu falar nisso? A pessoa acorda todo quebrado, acorda pior do que dormiu. A fase do sono REM foi muito ruim. Olha que situação. Então, a estratégia, essa é individual. Não espere que sua empresa vá pagar uma academia para você, não. Você vai ter que fazer, então, atividade física cardiológica junto com a muscular. Isso tudo é o quê? Parar de procrastinar. Já está na sua lista de afazeres. Estamos chegando no fim do ano. No fim do ano, o que é que todo mundo faz? A lista de promessa para o próximo ano. Final, tá na época, viu? Já pode ir preparando o caderno. Promessas do ano que vem. Emagrecer tantos quilos. Fazer atividade. Beber menos. Estudar mais. Assistir menos Netflix.
Qual é a outra aí? Viajar mais. Qual é a outra que entra nessa lista de promessas do ano? Então tem a lista de promessas. E tá chegando também a época de você passar limpas que você fez pra esse ano. Vamos ver quantas você conseguiu cumprir, hein? Aí que é a hora do desafio. Aí a pessoa fala o quê? Não cumpri, mas vou botar a meta pro ano que vem. Então, nessa pirâmide de desempenho, a novidade é, se trata saúde mental, primeiro tratando saúde física. E quem está falando não sou eu. E você vai ter que manter essa cardiológica com essa muscular ativo. Que a pessoa nota que a vida vai mudar. Você vai ter mais energia no seu dia a dia. Outro passo nessa saúde física. Cuidar da sua alimentação. Me diz aqui, quem que pula o café da manhã e não toma café da manhã? Levanta a mão aí. Nem toma, olha o tanto de gente, professor. Nem toma o café da manhã. O que é que acontece? Você vai ficar com pouca energia no seu dia. Aí você vai ficar com... Se você não tomou café da manhã, seu carboidrato está baixo. Você vai ter uma falta de energia. Vai querer comer besteira. E vai descontar isso, sabe que hora? Na hora da janta. Ixi, na hora da janta você quer comer tudo. Até a mesa. E se tiver açúcar, glicose rápida, sorvete, você vai se contaminar tudo com isso. Tudo isso é uma má alimentação que gera repercussão na saúde mental. Você vai perceber, sabe quando? Quando corrigir isso que vai ver que melhorou. Aí você vai olhar para trás e pensar assim, ei, como é que eu não fiz isso antes? Vocês estão vendo hoje eu, né? Mas procura no Instagram uma foto antiga minha. Ano passado eu tava com 102 quilos. Tava com 102 quilos, né? Tava com mais de 20 quilos. É outra pessoa se você ver as fotos aí. Dormindo ruim. Então, com uma dieta você consegue fazer isso. E depois que você faz, por que eu não fiz antes? Porque a gente vai priorizando outras coisas. Tava fazendo pós-doutorado. Assim, não, quando eu terminar o pós-doutorado eu vou fazer isso. A gente vai adiando. Quando eu fazer tal coisa, né? Você sempre adia uma coisa. Mas você adia o que é útil para você. Então você tem que decidir não procrastinar com a formação de novos hábitos. Aí seria uma nova aula, né? Como formar novos hábitos. Tem uma estratégia de formar um novo hábito e manter aquele hábito. Pode me acompanhar no Instagram que eu falo lá como formar novo hábito. Então a saúde física. Depois que vem para a saúde mental. Pensa aí numa pirâmide na sua mente. Então essa pirâmide, da pirâmide de desempenho de um estudo de Harvard, é assim. Saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. A base de tudo você tem que ter essa saúde física. Aí você pode me falar, mas professor, eu conheço uma pessoa que está acima do peso, que ela bebe, que ela fuma, que ela vive na noitada e ela está conseguindo as coisas dela. Pode até conseguir, mas ela está pagando um preço alto para isso. Se for ver, ela está com colesterol alto, triglicerídeo alto, esteatose no fígado, dormindo mal, com chance maior de morte súbita por infarto. E ela podia estar com um desempenho melhor se não tivesse isso. Sabia disso? E você pensa assim, não tenho tempo. Olha o que eu vou dizer, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Você sabia disso? Se você diz que não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que ter tempo para ir fazer um ultrassom. Você vai ter que ter tempo para ir no médico. Você vai ter que ter tempo para fazer um tratamento. Não tem jeito. Uma hora o corpo para. Quantas pessoas me disseram, meu corpo um dia travou. Eu adoeci. Muitas vezes o jovem de 20 anos acha que isso não acontece. Mas espera. Só é o tempo mostrar que acontece. Uma hora o corpo para. Porque você não cuidou do seu corpo. E a gente é corpo e alma. Se você não cuida do seu corpo, você não consegue cuidar da mente. Segundo passo, cuidar da mente. Nesse aspecto, você vai ter que ter uma higiene mental. Você vai ter que ver seus limites, quanto que você suporta de cada coisa e se proteger mentalmente do que lhe incomoda. Se tem uma coisa mentalmente lhe incomoda, para que você vai fazer aquilo, hein? Tem gente que se incomoda em ver tal coisa na internet. Por que você vai buscar isso? Tem gente que se incomoda no fim de semana, está em casa e vê que está todo mundo saindo no Instagram. E para que você abre o Instagram para olhar? Para de ver se ele está lhe fazendo mal. Vê isso aí. Se você não aguenta mais e no domingo encontrar com seus parentes que você não gosta, aí todo domingo você ainda vai e sai arrependida. Para que eu fui? Toda vez é a mesma coisa. Só pergunta quando é que eu vou casar,
Quando é que eu vou ter filho? Se eu fui dizer que eu estou estudando para concurso, e aí, já passou? E aí, tá fazendo a prova? Abriu um edital novo, só te pressionando. Vai passar quando? Porque você foi falar, agora você ficou refém da sua língua. Não é? Se você fala seu plano, você fica refém do plano para quem você falou. Você não pode contar. Só para aquela pessoa mesmo que tá com você, né? Se você fala demais, você vai ter que pagar para justificar isso aí. E o último é a saúde espiritual. A saúde espiritual é um novo característica da saúde. A OMS já declarou que a saúde espiritual está dentro do conceito de saúde. Saúde física, mental e espiritual. E não confunda saúde espiritual com religiosidade. São aspectos diferentes. Um exemplo de saúde espiritual. Caso real, uma moça tem um hábito de fumar, tabagista. Mas ela ficou gestante. E o médico disse, ei, que estando grávida você não pode fumar não. Sabe o que aconteceu? Conseguiu parar de fumar na hora. Teve nem abstinência. Porque espiritualmente ela colocou a saúde do filho dela dentro do útero dela acima da vontade dela de fumar. Isso é saúde espiritual. Porque ela usou espiritualidade para cuidar daquela criança. Sabe o que aconteceu depois que a criança nasceu e parou de amamentar? Ela voltou a fumar. Fumou de novo. Engravidou de novo. Mesmo ciclo. Parou na hora de fumar, na hora que soube que estava grávida. Sem abstinência. Terminou de amamentar. Voltou a fumar. Aí procurou o médico. Eu não sei o que acontece comigo. Quando eu estou grávida, eu paro de fumar. Não tenho nem abstinência. Mas na hora que eu paro de amamentar, eu não aguento ficar sem fumar. Porque ela desenvolveu esse campo da saúde espiritual e ela só parava de fumar para proteger o filho. Ela nunca botou ela como prioridade. Que ela tinha que parar de fumar para ela não se fazer mal, para ela não ter uma embolia, para ela não ter um câncer de pulmão. Então ela teria que desenvolver essa saúde espiritual nesse campo. Então, finalizando aqui o tema, às 4h30, a loucura do trabalho. Vocês veem a importância dessa temática da saúde mental que a gente tem que falar, tem que adotar nas empresas, nas universidades, porque é por meio do diálogo dela que o quê? A gente permite que o aluno, que o trabalhador comece a ter uma sensação que pode falar sobre esse assunto. Isso que é interessante. Quando a empresa não comenta nesse assunto, também ninguém fala. Tem que ter, então, uma participação, uma escuta ativa da empresa em adotar isso, para evitar o adoecimento. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que algumas empresas não querem adoecimento mental no seu trabalho, mas não pelo lado humano, mas sim pelo lado do bolso. Elas estão mais preocupadas nas ações trabalhistas do que naquela pessoa. Quando diz assim, ei, a pessoa está doente e vai processar. Ela está preocupada com uma ação judicial, ela não está preocupada com a pessoa, não. Olha que situação infeliz da realidade. Teve um assédio moral. Eita, a pessoa se preocupa logo na imagem pública da empresa. Não se preocupa naquela pessoa. Então, quantas vezes a gente observa que está faltando, então, mais amor nas pessoas? Ela não vê mais a outra como ser humano, mas sim só que será uma ação judicial. Ela está mais preocupada com a ação do que com aquela pessoa. Como resolver isso, hein? Isso é algo bem complexo de como resolver. É tornar a pessoa humana de novo em uma fase da desumanidade, em uma fase de guerras mundo afora. Depois da Covid-19, disseram assim, com a Covid as pessoas vão ficar mais humanas. Não disseram isso, professor? Todo mundo agora vai ficar mais bondoso, a sociedade vai ser melhor. Não falaram, vocês lembram disso? E aconteceu isso? Está tendo o que? É guerra. Está tendo guerra, 2 guerras aí no mundo, ao mesmo tempo. Sobreviveram de uma pandemia e estão se matando. Olha a decisão do mundo. E disseram que o mundo ia ficar mais feliz, mais humano? Pelo contrário, ficou mais desumano e eu vou explicar o porquê. Isso aconteceu na última pandemia, antes da Covid. Por quê? Como as pessoas viram que morrem, porque tem gente que esquece, né, que vai morrer. A gente esquece que vai morrer um dia. Daqui 100 anos, né? As pessoas esquecem que isso vai acontecer. Elas pensaram assim, ei, a gente falece. Então a gente tem que viver a vida doidado. Vamos viver o máximo que a gente pode. O importante é viver. O importante é ter prazer. O importante é não deixar nada para amanhã. E elas querem viver loucamente.
ao invés de pensar assim, ei, a gente vai morrer. Então vamos crescer espiritualmente, vamos nos preparar para isso e vamos viver com mais paz com os humanos, viver foi o contrário. E nisso estamos no mundo pós-pandemia, com adoecimento mental no trabalho, todo mundo com vários problemas físicos, problemas mentais, sem estar resolvidos e não tem tempo nem para resolver. E a cada vez que a gente fala sobre esse assunto, da loucura do trabalho, é uma chance de você recuperar esse tema. Tenho certeza que todos aqui refletiram sobre isso, olharam para a própria vida, situações que viveram. Aos jovens, estão vendo o que podem viver e como cuidar da saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Agradecendo a atenção de todos, do Departamento de Enfermagem, dos alunos aqui do meu curso. Agradeço o convite da professora Márcia Estrela.